Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui para o terceiro episódio do podcast Fuji X Lovers. E antes de tudo, se você gostar desse podcast, não esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal. E se você gostar ou não gostar, comente. Se não gostar, comente, não tem problema. E se gostar, eu vou ficar feliz do comentário. E hoje estou aqui com um convidado muito legal, que é embaixador da Fujifilm como eu. Então nós somos parceiraços e é uma pessoa que todo mundo que segue aí o perfil já conhece o trabalho dele. Inclusive a gente fez um especial sobre o carnaval que ele cobriu. Ele vai contar essa história do carnaval que é muito interessante. E estamos aqui com o Marcos Prado. Fala galera, tudo bem? Obrigado por esse convite, é um prazer estar aqui. Namu é um cara assim que eu tava brincando assim, o cara ama mesmo isso aqui, o cara dá o gás, dá a vida na Fuji. E a Fuji tem essa coisa, né? Traz essa coisa da gente ter amor pela câmera, pelo material, que também faz parte do trabalho. Mas assim, eu estar aqui, eu fico muito feliz, porque é fruto de uma caminhada, de um relacionamento, né? E é só o começo, né? Sim, amém. Só o começo. Verdade. A gente vai contar um pouquinho, eu acho que é legal compartilhar com o pessoal que eu sou aqui de São Paulo, na realidade eu sou do Mato Grosso do Sul, mas eu estou paulistano, que eu já estou praticamente 17 anos em São Paulo. E você é do Rio, cara. Para quem, assim, a gente tem mais de 90% dos seguidores são de fora do Brasil. Então, vai ser muito legal a gente falar um pouquinho também dessa diferença, que é São Paulo, maior cidade do Brasil, e o Rio de Janeiro, que todo mundo conhece internacionalmente. Então, a gente tem um ambiente completamente diferente, um clima diferente, uma vibe diferente, inclusive da fotografia, dos fotógrafos. Eu acho que vai ser bem legal e é legal a gente poder trazer essas duas realidades para todo mundo. Exato, né? exato. E eu queria, para a gente começar, Marcos, você contasse como que foi a sua história na fotografia. Como que você começou? Foi algo assim, inspirador, poético? Como que... Bom, é legal que cada um tem uma história na fotografia, né? A minha, ela foi meio que uma jogada minha para eu ficar tranquilo, né? Eu estava estudando na escola, na EFON, estava me formando para ser oficial da Marinha Mercante, e a gente ficava fazendo formatura toda semana, no sol, de farda, e eu via os fotógrafos sempre sem a cobertura, né? E de som na sombra, no cantinho, aí comia alguma coisa, ficava bebendo água, cara, era uma vida de boa. E aí eu, numa viagem, assim, com a namorada da época que eu tinha, eu fiz umas fotos com aquela cybershotzinha normal, e todo mundo gostou dessas fotos, assim, foi ali, toma aqui, tira essa foto. Aí eu fiz e gostei. Aí eu falei, cara, acho que eu vou ser fotógrafo na Marinha, mas tinha que ter autorização, tinha que ter um monte de coisa. Aí eu fiz assim, pai, pô, meu aniversário tá chegando, me dá uma câmera. Aí eu peguei uma Kodak na época, aquela super zoom, aquelas coisas, bem, né? E aí eu via que era essa câmera que eles usavam lá, era bem barata. E eu cheguei lá, tava de branco, nem levei a cobertura, cheguei na formatura, que é a principal formatura, que é a primeira grande formatura do ano, e tava os almirantes, tava todo mundo, né? Eu falei, pô, eu quero fotografar. Ela, mas cadê, você não botou o nome nela? Não, dá essa chance pra mim, bora. E eu tava no segundo ano, né? São 3 anos. E aí eu fui... E eu achei legal, né? Achei interessante estar ali, não só fotografar o momento, documentar, né? E as minhas primeiras fotos saíram no Jornal da Marinha. Então elas foram escolhidas ali, dentre os fotógrafos que estavam lá. Oficiais? E daqueles fotógrafos só eu segui, né? Se você for ver hoje, né? A primeira foto, eu encontrei ela recentemente, eu fui nas pesquisas lá, eu consegui achar a data, que a minha primeira fotografia. Caramba. Foi 2012, foi em março de 2012, se eu não me engano. E aí saiu, eu falei, cara, legal isso aqui. E aí, pô, Marcos, você está oficialmente no jornal da escola. Aí eu falei, ei, graças a Deus consegui. E rápido, aí tinha uma menina lá que tinha uma Nikon, que para mim era uma nave espacial, uma câmera que trocava lente. E aí dali eu fui rapidinho, era março, em julho eu já peguei uma Nikon, e dali eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$800 na época, né? Como aluno, a gente recebe lá.
e eu fechava um álbum. E tinha uma empresa que fazia álbuns, né? Dessa formatura, que é a primeira formatura é recebimento da platina, do primeiro ano. E tinha a formatura de formação. Então, todos os anos tinham 2 álbuns, do último ano e do primeiro ano. E aí eu vi lá aquela oportunidade, ninguém gostava do álbum do pessoal da empresa de formatura. Aí eu comecei, cara, se eu não me engano, era R$3.500 que eu cobrava num álbum. Pô, na época, 2012. E é por aluno, eu fazia uns 2 alunos por formatura. E comecei a ganhar dinheiro pra caramba. Você acompanhava os caras assim na formatura, fotografava a Não, família? eu tava pelo jornal da escola, mas eu tava ali no sapatinho. No sapatinho, fazendo foto, ganhando, tirando. Todo mundo dava um jeito. Tem gente que vendia bolo, paçoca, eu fazia foto. Nossa. E aí as minhas fotos se desenvolveram muito rápido, eu estudava bastante. A gente não tinha o acesso que tem hoje. E eu fui desenvolvendo. Eu saía muito para festa, balada, essas coisas assim. Eu levava a câmera. O fotógrafo não paga a entrada. Aí eu bebia e comia e entrava de graça. E eu com a câmera assim, fingindo que estava trabalhando, mas eu estava ali só para zoeira. Então a câmera me abria muitas portas. E eu vi isso. E ali, dentro da escola, eu percebi que eu não nasci para ser oficial da Marinha. Mas eu tinha que seguir aquilo, eu me comprometi com aquilo. Eu me formei e não consegui um emprego, teve a crise na época lá, estava sem vaga nos navios, eu fiquei praticamente 1 ano sem embarcar. Fiquei alguns meses sem embarcar, fiz a praticar o estágio e larguei a fotografia praticamente, né? Foram 6 meses de embarque. Larguei a fotografia, mas eu continuava estudando. Me formei, fiquei 1 ano sem trabalho. Nesse 1 ano, eu não estava ganhando nada, não tinha embarque, eu investi numa full frame, na época, que era Nikon ainda. E aí eu pesquisei o mercado de casamentos. Fiz uma pesquisa, fiz umas fotos lá de casamento de amigos, né? Aproveitando ali 3 portfólios. E os meus primeiros, depois de 1 ano ali, meus primeiros 4 casamentos, 3 foram internacionais. Que legal. Com nível classe B mais A, assim, né? De orçamento, né? Aquela faixa de apareceram 7,5, 10. esses Foram como indicação? Dos casamentos que eu fiz e posts, né? Post. Foi pela internet. Foi pela internet e as minhas fotos se destacaram mais das equipes contratadas. Então, ali eu falei, cara, eu tenho dom para isso aqui, cara. Sim. Eu tenho... E como era muito difícil a gente ter acesso a curso, essas coisas, os fotógrafos de casamento, na época, não ensinavam, não queriam você com eles. E aí eu pedi para minha mulher fazer orçamento com os caras, atender. Eu entendi como é que é um atendimento classe A, como é que era um PDF classe A. E aí eu falei, cara, é assim que eu vou fazer, e é assim que eu montei meu PDF, e eu fechei 3 casamentos no exterior. Já com um nível bem alto de orçamento. Mas era gringo ou era brasileiro? 1 brasileiro e 2 gringos. Gringo direto? É gringo que eu conheci no Rio, fazendo foto. Que legal. E aí os caras gostaram tanto e me levaram para lá. Pô, aonde foi? Foi Flórida, teve Flórida, Cancún, México, né? E Canadá. Pô, Canadá. Que legal. Toronto? Toronto, foi depois de Toronto. Mas assim, aí teve um em Búzios, mas assim, os casamentos foi muita escola ali para mim, né? E tinha aquela coisa, só que tem um porém. Quando eu fechei os casamentos, a empresa me chamou para embarcar. Aí eu consegui fazer somente um desses casamentos. Não acredito. Eu mandei a minha esposa na época, ela fotografava, então ela fez os outros. Cancelou. Esses fora do Brasil? Na Flórida, e eu perdi o voo da Flórida. Mas a menina era mercante, ela sabia que tinha esse risco, né? Teve mau tempo e eu não pude desembarcar. Mas assim, ali mostrou, eu tive que embarcar, fiquei 2 anos embarcando no total. Foram 4 anos de embarque, na verdade, mas 2 anos dentro de um barco. E ali eu comecei a estudar, e eu ganhava muito mais fora do navio do que no navio, porque o casamento era lucrativo, né? E a minha ex-mulher, ela foi para fotografia e eu comecei a ir para o vídeo. Aí daí eu migrei para o vídeo, entendeu? Entendi porque você foi pro vídeo, né?
Eu fui pro vídeo de casamento e eu gostava muito, eu usava lente anamórfica, ninguém usava lente anamórfica. Eu estudava muito, muito, muito os casamentos dos gringos, estética, na época era o Rabbids, né, o Guilherme Coelho, que ele era o brabo, né, daquela dinâmica de casamento. E aí foi muito rápido também o casamento, mas eu comecei a desanimar porque eram vídeos muito longos e ninguém via, ninguém assistia, né? Então me desgastava demais, o meu valor reduziu porque a minha sócia, ela tinha medo dos valores altos, de não fechar, que tinha certa dificuldade. Aí eu fui desanimando. E aí eu larguei, fui para abrir uma produtora, que eu tenho até hoje. E eu tive um escritório, tinha um cowork, tinha mesa, porque eu sabia que network era a base. Então eu fiz um cowork para receber galera do audiovisual. Ótima ideia. Para conhecer mais gente. E foi a partir dali que... E onde era? Era na Barra. Na Barra. Era na Legal. Barra. E a partir dali, é engraçado, né? Eu falo do meu amigo, sempre quando eu tô assim, nessas oportunidades, eu falo do Fidel. O Fidel, ele faleceu. Ele foi a única pessoa, olha que doideira, ele foi a única pessoa que alugou uma mesa lá no meu cowork. Não deu certo, porque eu era um péssimo administrador. Gastei todo o meu dinheiro da rescisão. Ficava fazendo videoclipe. Eu fiquei estudando assim, né? E o Fidel foi a única pessoa ali que alugou. E ele, aos poucos, ia me instruindo, me ajudando. E tudo que eu conheço e sei de audiovisual, ele foi a ponta número 1, assim, e depois ramificou. Todos os amigos, as oportunidades, os trabalhos, as pessoas que eu conheço, a base foi ele. Caramba! Ele infelizmente faleceu. Do que ele faleceu? Acidente de bicicleta. De bicicleta, cara. E ele era ele era referência para muita gente, veio muito de baixo, já estava dirigindo fotografia, diretor de fotografia Amazon, acho que Netflix, filme, longa-metragem. Ele estava muito bem. E aí eu falo que eu devo muito a ele por essas amizades que eu fiz, porque ele levava a molecada lá, que trabalhava com ele, fazia revisão de equipamento, e todo mundo ia lá pro meu escritório. Aí a galera gostava e eu conhecia as pessoas. Sim, abrindo as portas. E como ele foi a minha base, a minha fotografia hoje, a minha estética, a minha textura, vem dele, porque ele me passava os materiais de estudo, a forma que eu olho. Eu sou um fotógrafo que, para mim, a melhor hora é de 11 às 2 da tarde, que é a hora que todo mundo sai correndo dessa. Então, por quê? Eu gosto muito de estruturas geométricas, contraste, luz forte, marcante. Eu não sou um cara eu faço hora ouro e tal, golden hour, mas tanto de manhã quanto de noite, mas eu prefiro essa luz mais dura. Entendeu? Legal isso aí, porque a maioria das pessoas realmente busca a hora de ouro, né? E se você for ver, a maioria dos fotógrafos, os grandes fotógrafos documentais, os que estão na rua, eles preferem a harsh light, né? Que é a luz dura ali, aquelas marcas que fazem. Os spots, né? Então, e você consegue construir muito melhor uma narrativa, uma composição usando essas linhas. Sem dúvida. Então, veio muito dele até chegar aí audiovisual, estudar muito audiovisual, estudar as referências dele. Então, eu sempre tive uma coisa que eu comento, né? Eu sei estudar. A maioria das pessoas ficam dando voltas e voltas. Eu sei estudar e aplicar aquilo. Por isso que eu tenho bons resultados. Então, eu estudo, eu sei onde buscar e eu tenho a hora de aplicar. E quando eu aplico, eu lembro, faço aquele... organizo muito bem e eu consigo ter excelentes resultados aprendendo muito rápido, entendeu? Por isso que eu acabo ficando de nicho em nicho, né? Não, isso é bom e ruim, né? Não, e o que você falou agora você aprende com objetividade. Você aprende e aplica. E é o que você falou, muita gente fica estudando, dando volta, não aplica, e o estudo não serve para nada, tipo... A pessoa não põe em prática aquilo que ela está estudando. Exato. Isso se perde também. Então eu já... hoje a minha vida é muito simples, né? No sentido de equipamento e software, tudo. Porque você chega num ponto que é igual na vida, né? O bilionário faz de tudo, o milionário estuda, monta empresa, mas o sonho dele é estar numa fazenda quietinho, de chinelo, na simplicidade. De chinelo, bermuda e camiseta. Então, e a gente na fotografia, eu cheguei nesse ponto muito rápido.
Eu não quero estresse, cara. Eu não quero usar programas, mas eu passei por todos eles. Eu passei por todos esses nichos. Então, eu acumulei muito conhecimento para chegar hoje. Eu já fiz de tudo, cara, de tudo. Então, e hoje, né? Fico feliz com a minha câmerazinha, com os trabalhos que eu faço, alguma coisa ali, sair daquela coisa muito grande, produção de grandes. Hoje eu faço, mano. Pago as contas, junto meu dinheiro, viajo, faço as coisas e, cara, vive. Tranquilão. Vive. E tô na busca da minha fazenda. Cara, você sabe que o que você está falando é legal, porque muita gente, inclusive que está assistindo a gente, muita gente dos Estados Unidos, até da Europa, é muito diferente a maneira que o brasileiro trabalha. Né? Porque aqui a gente faz de tudo. A gente tem que aprender tudo, a gente tem que passar por todos os processos. Muitas vezes você não tem equipe, você tem que captar, você tem que editar, você tem que atender o cliente, você tem que fazer tudo. E trabalhar em várias áreas. Isso é legal aqui também do Brasil, né? Que a gente tem que aprender a trabalhar, meter a cara. E às vezes, em alguns outros lugares, as pessoas são muito nichadas. São. Né? Tipo, eu só faço retrato. Eu não faço paisagem, eu não faço... É bom e ruim, né? Assim, isso Sim, é só questão cultural, é diferença cultural. Eu fui para os Estados Unidos ano 2024, eu fui convidado para dirigir fotografia de um reality show. Nunca fiz reality show, mas me indicaram falando que eu sei resolver as coisas. Eu fui para resolver as coisas, porque era equipe pequena, e deu muito bom, foi muito legal. A indicação foi porque eu gravei um comercial no exterior, e era só eu e mais um, e eu fiz um Jason Bourne lá, um filme. Você me falou disso, é muito legal isso aí. E, né, é sensacional esse trabalho. E só que a gente sabe, o grande diferencial do brasileiro para o estrangeiro é que o brasileiro se vira. O brasileiro não tem um tripé. Meu irmão, mas tem que gravar, a gente vai amarrar um cabo de vassoura. e vai fazer. O gringo, ele tem muito acesso, certo? A equipamentos, modificadores, né? Tudo, eles têm muito acesso. Até pela questão, eles são muito bem pagos. E também. até pela questão de valor. De valor do equipamento, não tem muito imposto, sim, então eles tudo têm esse acesso, tipo de coisa, né? Pra acesso. gente é mais difícil mesmo. Mas no set a gente resolve, cara. Se tem um brasileiro, cara, o brasileiro resolve, assim. Então, e eles sabem disso, que o brasileiro em set, isso não só num set, mas assim, no geral, na construção, na faxina, tudo ali, o brasileiro, ele é destaque porque ele não fica igual aquela pessoa que faz tudo que foi mandado. Não, se ele pode ajudar, ele vai ajudar. Isso é muito interessante. Isso é maneiro. Pô, conta essa história do Jason Bourne aí, que é muito boa. Cara, essa é maneira. Isso aí foi... Pô, isso é o legal do network, tá? O network é importantíssimo. Então, façam amigos, não ficam arrumando treta na internet, não. Falando mal do trabalho dos outros. Então, seja amigo de todo mundo. Eu estava no Rio de Janeiro, gravando, era final do ano, rodando um projeto lá, um evento. Aí meu amigo falou, era sexta. Ele falou... sábado, era sábado. Ele falou, tem como tu estar em Nova York numa reunião 10 da manhã? Aí, o quê? É um projeto que apareceu para mim e eu não quero perder, eu sei que você vai fazer. Não tenho dinheiro. Não, assim, não tem dinheiro para equipe grande. Eu falei, mas tem dinheiro para mim? Ele tem. Nem perguntei quanto. Eu falei, tem. Eu falei, vamos embora. Comprei a passagem. Domingo, era sábado, comprei a passagem para outro dia. Cara, preço de executiva. Não, foi 5 mil, assim. Tá. Não foi, então, um pouco mais muito alto perto, que... ela tem um teto, né? É. E aí eu falei, e por quê? Porque eu não poderia falar que eu estava morando no Brasil. Era uma equipe de lá, por questões de custo também, né? Aí ele falou, cara, eu não conheço ninguém que vai resolver isso. E aí eu fui lendo o projeto, né? Era um rebrand, era uma modificação de logo, de cor, de identidade de marca, tal, de uma empresa de imigração, um escritório de imigração, né? Nos Estados Unidos, Londres, em vários países, mas Estados Unidos, Londres e Dubai. Aí eu cheguei lá, eram várias entregas, e aí eu fui organizando aquilo com ele, e falei, vamos embora, eu faço, eu pego. E aí a gente começou, foi para Washington, a gente tinha que filmar as pessoas que conseguiram o green card, né? Através deles, vivendo. Então, para cada pessoa, eram vários clientes, eram mais de 15 clientes.
e a gente tinha uma casa em Washington e eu fazia uma historinha para cada um em algum cômodo. E ali foram 3 em Washington, mais algumas entregas do CEO da empresa. Esse roteiro já veio pronto. Não, pronto, Não, vem, mas- vem a história, mas não tinha o que tinha que ser feito. Eu ia ali na minha mente, tudo que eu estudei, ali foi a Aham, prova, tá? Legal. E aí eu fiz, eram várias pílulas, tipo, aquele documental, aquele comercial meio margarina, aquele institucional, mas bem corporativo, mas sem aquela musiquinha, mas uma coisa mais impactante. Então eu fui ajustando o audiovisual naqueles roteiros escritos. Uhum. E o cliente, ele era meio perdido, assim, né? Ele sabia o que ele queria, mas ele não sabia pedir, não sabia falar. Eu falei, cara, então tinha aqueles atritos, eu falei, ó, eu fui chamado para resolver, deixa comigo, eu vou resolver. E aí, meu amigo, ele ficava meio assim com o cliente e tal, eu falava, mano, não tô nem aí, não devo nada para eles, não conheço eles, eu vim para fazer, eu vou fazer. E aí eu fiz essas entregas, e a última entrega, cara, ali em Washington, acabou não saindo esse, mas era um diálogo dos 9 cabeças da empresa sobre o futuro da empresa, no estilo The Office. E eram 3 câmeras e eu tinha que ficar ninguém era ator. Eu tinha que ficar refazendo, eu estava dirigindo em inglês, espanhol e português. Cara, eu caí assim quando acabou. E, enfim, dali a gente foi para a Flórida para gravar, eu não lembro se eram 12 famílias numa casa de, sei lá quantos quartos, aquelas casas da Disney lá. Tinha muitos quartos e cada família eu tinha que criar uma história diferente. Então, cara, eu já não tinha roteiro. Eu olhava para a pessoa e falava, você vai fazer isso. Tipo, vai fazer um churrasco. Não tinha churrasco, tinha um bacon lá. Eu ficava do lado lá, fazendo uma coisa, tomando um guaraná. Cara, mas deu bom demais, assim. Deu muito bom. Ficou perfeito. Ficou muito legal. E o último vídeo da empresa, cara, eu não dou... como é que é? Ponto sem nó que fala, né? Eu não dou ponto sem nó. Eu sou um cara que... Eu sempre... eu vejo uma oportunidade e... Não é nem um oportunismo, mas eu vejo uma oportunidade que vai ser bom para mim, eu vou ganhar um dinheiro, a pessoa precisa daquilo, eu vou fazer uma jogada para que, pô, é igual o upsell. Você faz a pessoa chegar lá no carrinho, ela vai comprar o teu curso, mas tem lá 3 outras coisas para tu vender. Então, é uma oportunidade e você sabe que aquilo lá vai ajudar a pessoa, é um complementar. Então, o vídeo fechamento, que era muito legal, e era o principal foco ali, ele ia ser gravado nos Estados Unidos, Londres e Dubai, com equipes diferentes. Só que a gente tirou muita onda ali, a gente ficou muito bem nas primeiras entregas. Eu falei pro meu amigo, cara, tenta empurrar para a gente fazer, porque vai ficar muito diferente a entrega. E a gente fez algo muito legal aqui. E aí ele conversou, aí numa conversa ali com a cliente na Flórida, depois de entregar tudo, ela falou que gostava de As Panteras. Aí eu, As Panteras. Aí eu falei, vou criar um roteiro, fechamento, o estilo As Panteras. O CEO é o George lá, o que fala, e As Panteras são os funcionários em Estados Unidos, Londres e Dubai. E aí, no caso, foi só Londres e Dubai, né? E aí eu montei um roteiro assim, numa viagem de avião, assistindo Jason Bourne, e me lembrando de Missão Impossível, porque eu tinha que pegar os planos de imagem e movimentação, né? Então, eu fui anotando aquilo ali e pegando o roteiro, aí eu faço o roteiro, as falas e as linhas das cenas, né? E aí, nessa viagem, eu montei essa apresentação, meu amigo falou, eles aprovaram. Eu já estava no Canadá, me viram que eu estava em Nova York, falou, vem aqui fotografar no Canadá, já fui para lá, ali pertinho, né? Ponte aérea. E aí eu estava só esperando, porque eu ia voltar pro Brasil. Cara. Aí aprovou. Cara, aí a cliente aprovou. Aí do nada fui para Londres, cara. Fui para Londres e a gente gravou. Foi muito legal. Ninguém era ator. A gente deixa até o link na descrição, né, para vocês assistirem. Ninguém era ator. Eu tinha que uma das agentes, né, que está de Londres, ela era indiana, então ela ficava fazendo assim. E ela estava rindo, eu deixei ela com raiva, eu provocava ela justamente para ela entrar na cena, né? E o videoclipe a gente aprende a fazer preparação, né? Então tem que eu deixei a pessoa com raiva, deixei todo mundo com raiva, porque era coisa de agente secreto, né? E aí eu fiz isso e aí em Dubai a gente ficou 5 dias, foi incrível para mim, assim, caraca, tipo, Dubai. E a gente foi super bem recebido lá, o hotel gostou pra caramba da gente.
E a gente rodou, fez todo esse projeto e virou um filme, cara, de duas pessoas. Eu e meu amigo gravando. E ali foi tipo Vocês assim, editaram? ele editou, ele é excelente editor. A música, a tensão, e eu dando os toques ali para ajustes. E, cara, foi isso, assim, foi um dos trabalhos mais significativos para mim. Foram trocentas entregas. Acabou, era uma viagem de 10 dias, virou um mês. E eu nunca tinha ido para Europa, fui para Londres e Dubai. Cara, E demais. aí, disso, um ano depois, eu fui chamado para dirigir, co-dirigir e dirigir fotografia de um reality show. Pô. Que E fez aqui no Brasil? nos Estados Unidos, Ah, nos na Estados Flórida. Unidos. Aí eu fiquei 6 meses morando lá. Legal. E o que era o reality show? Era de venda de casas na Flórida. Ah, que legal. Cara. Aquelas tramazinhas, Aham. que as tretas. Negociação, É. tudo. Bem legal, foi legal. bem legal. Eu não acompanhei mais, mas não sei, eu vi o trailer, ficou muito bacana. Mas não sei, lançamento, não sei mais nada, mas foi interessante. Legal, poxa. E aí, como veio a Fuji na tua vida? Cara, naquilo que eu falei, né, de ficar mais tranquilo, né, de não querer ter tanto equipamento. Eu tava com eu era Sony e aí a Sony queimou, eu voltei para Canon, tava com a Canon 6D, que era muito legal a câmera. E aí eu falei, cara, eu quero um equipamento menor, com mais qualidade, né? Na época, acho que nem tinha as R's assim ainda da Canon. E eu queria algo muito bom. E o que eu comecei a fazer? Foi aí que eu criei meu preset Fuji. Com a Canon, eu tentava o máximo chegar na textura da Fuji. E aí eu criei esse preset, que é aqueles tons esverdeados, levemente assim, a texturinha, um grão, um PB, um preto e branco, né? E nessa coisa de Fuji, eu falei, cara, vou pegar uma Fuji. E nisso eu fui contratado pro Itaú Personalité como creator. E eu falei, cara, eu não quero ficar andando com um trambolho de uma câmera e as pessoas me olharem aqui que eu sou um fotógrafo filmmaker, né? Eu quero ser um minimalista. E nas minhas pesquisas eu encontrei a XT5 e eu lembro que, é engraçado se eu contar eu não sei se a Érica vai lembrar, né? Mas eu falei, eu tenho essa coisa de lei da atração, né? Essas coisas assim. E aí antes de eu tentei, né? Pedir a câmera, eu não sabia, né? Como é que era a relação, sabia que existiam embaixadores. Aí eu falei, eu sou Marcos Prado, não sei o que. Eu achei ela no LinkedIn, cara. Achei ela no LinkedIn, peguei o WhatsApp dela no LinkedIn, mandei um WhatsApp para ela, um e-mail. Eu sou Marcos Prado, não sei o quê, sou do Itaú Personalité, e eu vou ser embaixador da Fuji. Eu vou ser. Assim. Aí ela, ela disse, que esse moleque aqui, né? De onde apareceu? Aí ela foi gentil, né? Ela falou, olha, Marcos, o nosso projeto de embaixador está fechado, não tem como. Valeu, obrigado, mas eu ainda vou ser. Um dia eu vou ser. Assim. E aí eu comprei. Eu comprei a XT5. Fiquei apaixonado, assim. Cara, fiquei apaixonado. E no início, né, descobrindo a câmera, aí eu usava o RAW. E comecei a usar o JPEG, as receitas, tudo mais. E eu fui descobrindo a câmera aos poucos. Mas o mais legal era que, cara, todo mundo achava que era uma câmera analógica. Eu boto o couro aqui no detalhe, né? Muito legal, né? E, cara, ela é uma câmera que não é muito... As pessoas não focam muito, acham bonita, mas não focam muito. Até pra andar na rua. Eu digo assim, o bandido, né? Assim, ele essa câmera de velho. Mas, ele pensa isso, assim, cara, mas graças a Deus, a câmera é linda, mas deve ser, não sei usar isso aí não. Então eles vão na câmera. Naquele tecnológico, né? Tudo. Então, e era uma câmera que nem todo mundo usava. Então, mas assim, só de eu ter uma câmera potente pra caramba e leve, com lentes baratas, né? Eu já cheguei com um kit de 3 lentes. Pô, aí eu falei, tá excelente isso aqui, né? Aí nisso, eu comecei a produzir, com o Itaú Personalité, ninguém sabia que eu era um profissional ali do audiovisual. Estava sempre, né, alinhado com os eventos, ia com a câmerazinha no couro, e o pessoal, quando via, eu era o que estava entregando as imagens, os vídeos e as fotos. Então é uma câmera que
E não só isso, é uma câmera a Fuji, as pessoas não falam muito disso, mas ela é uma câmera que ela te abre portas, no sentido de um CEO de uma empresa, ou alguém importante, ou alguém, sei lá, as pessoas de mais idade até, que tem cargos assim mais importantes, elas vão te elogiar. Elas vão, cara, que câmera bonita. E se você é inteligente ali, vê uma oportunidade, aí começa a conversar, já quebrou o gelo, né? Já viu ali, já começa a conversar, e nisso a pessoa sempre tem alguém precisando de foto e vídeo, né? Então ali você já consegue fazer eu consegui Sim, bons sem dúvida, networks, sem dúvida. porque a pessoa chegou, nunca me viu, para elogiar a câmera, né? Esses dias eu conheci o embaixador da Leica, né? Você falou pra mim. Eu elogiei a câmera dele. Ele estava lá, ele fotografando um garoto novo. Eu falei, cara, é uma Leica prata, eu nunca tinha visto. Aí ele, eu sou embaixador. Eu falei, cara, eu sou embaixador da Fuji. Pronto, fizemos uma amizade ali. Então... Você quase fez ele trocar de marca. Não, pô, é complicado, né? O cara, pô, chegou no nível, né? Por que não? Né? Austríaco, né? Então é de lá, né? Então é assim, foi ir para Fuji, foi isso, foi eu procurar minha serra, minha casa na serra, minha fazenda. Então, e é um fenômeno que acontece. Você pode ver assim, quando eu era de outras marcas, eu sempre estava antenado nos lançamentos de qualquer marca. Depois que eu fui para Fuji, e não só por ser embaixador, mas assim, depois que eu fui para Fuji, eu parei de saber de lançamento. Parei. Tipo, você não quer mais saber disso. E você cria um amor por isso aqui estranho, né? Chegando Exato. estranho. Sabe o que eu acho interessante, cara? Que eu tava prestando atenção outro dia, né? A pessoa que tem Fuji, realmente, ele não fica louco para trocar pelo modelo novo. Pelo contrário. Outro dia eu postei lá o Guto. Você viu o Guto? Lá do Rio Grande do Sul? Ah, sim. Ele tem XT1. As pessoas... Ele tem duas XT1. Isso é legal, Então, tipo, o cara não tá preocupado que... É claro, a gente gosta de ver as novidades da Fuji, o que tá vindo de novo, mas não é... Sabe o que eu acho que é isso? Eu tenho minha teoria. A Fuji, ela te entrega tanto como equipamento que você fica satisfeito, cara. Você troca, porque às vezes tua câmera você já usou muito, entendeu? Já tá na hora de trocar. Exato. Você já usou muito. Aí você vai trocar por uma nova. Mas a Fuji, ela te entrega muito, ela te entrega tudo que você precisa. Então você não fica naquela ansiedade. As outras marcas, eles fazem... eles forçam o upgrade. Entendeu? Eles tipo dão assim, igual eles iPhone. te entregam uma coisa meio na metade. Aí você fica assim, pô, cara, mas tá faltando isso, vai vir na próxima. E quase não vem, né? E quase não vem, exatamente. Eu lembro quando eu tinha Canon, eu usei 13 anos. Desde que começou o digital até eu mudar para Fuji. E eu sentia isso, cara. Eu falava, cara, essa câmera podia ter isso aqui, é só atualizar o firmware. Lembra do Magic? Você não... Ou 4K, para Cara, 4K demorou quando muito. eles lançaram a 5D Mark II, não sei se você lembra disso. Eles lançaram a 5D Mark II e ela era limitadíssima, assim, de recursos. E aí a galera, hacker, fez o Magic Lantern. Eu usei. Né? E aí, ali tinha um monte de coisa. Só que, mas que já existia dentro da câmera. Existia na câmera. Então, tipo, por que não lança, cara? Eles demoraram um tempão para lançar a Mark III, mas não veio também. Entendeu? Aí não. Aí o que aconteceu? O mercado começou a enxergar as coisas e lançar esses recursos em outras câmeras. Exato. Aí eles tiveram que correr, mas não precisava. Fizesse igual a Fuji. Eu lembro, por exemplo, da X100, que foi a primeira. Foi lançada em 2010 ou 2011. Eles até 2015 estavam fazendo atualização de firmware. Caraca, é assim. A última atualização, eles mudaram 28 recursos dentro da câmera. Caraca, eu tenho essa teoria igual. Você imagina isso, cara? Eu tenho essa mesma teoria, eu falo isso para as pessoas. Se a gente for para o Japão, eu quero conversar com um engenheiro. Falei, cara, vocês entregam tudo mesmo. Assim, eles têm a tecnologia, eles falam, eu entrego tudo mesmo, quero isso aqui. A gente ganha bastante dinheiro com raio-x, com papel, né? Vamos entregar aqui na câmera mesmo. Vamos deixar a pessoa feliz.
E também por eles serem usuários também, porque eu tenho Sim, certeza que sim. a galera da Fuji também Eles é gostam. usuário da Fuji. Eles gostam. Entendeu? Então, por isso que eu vejo. Cara, eu fico assim, eu quero saber os lançamentos da Fuji pra estar antenado ali, mas eu não tenho interesse em mudar. Tipo, eu não fico, cara, a próxima a XT6, a XT7, eu não fico assim, tipo, cara, a minha, eu fico, cara, eu preciso trocar um computador, né? Porque o meu já não tá aguentando o que eu tenho. Mas isso é um sinal de qualidade da câmera. Exato. Agora, eu acho que também vem muito, até eu converso muito com eles sobre isso, que a Fuji é a única empresa, a filosofia é diferente, porque é a única empresa que vem, assim, ela é 360 graus na fotografia, entendeu? Sim. Ela tem, tipo, o DNA da fotografia. Porque até hoje, a Fuji faz filme, faz papel, faz impressora, Tem a Insta. faz instantânea, faz lente de cinema, Exato, e faz a linha prosumer e faz médio formato, cara. A Fuji Exato. faz tudo. Então, assim, nenhuma empresa chega perto disso. Tipo, você vê a Canon faz bastante coisa, mas não faz filme. Mas não faz papel. Faz papel de Tem o térmica, papel, tem o mas papel. não é o papel fotográfico de camadas, né? Então, o conhecimento dentro de uma câmera da Fuji é um conhecimento... Outro dia eu estava vendo um vídeo do Elia Locardi. Sabe o Elia Locardi? Não. Ele é um dos ex-photographers. Eu conheci ele pessoalmente. O cara é gente boa demais. Ele viaja o mundo inteiro com a esposa. Ele e a esposa. E aí ele vai de país em país. Ele já tem os agentes que organizam para ele os trabalhos. Então ele fecha com a Mastercard na Grécia. Legal. Entendeu? Aí ele vai, ele já tem as demandas. Aí dali ele vai para Tailândia, que já fechou com tal empresa, entendeu? Ele tem um agente bom, um bom agente, bom e o ter trabalho dele. essa vida aí é sensacional. Só que assim, fica 1 ano fora de casa. É. Ele falou para mim, às vezes eu fico 1 ano sem voltar para minha casa. Tipo, minha casa fica sem ninguém 1 ano. Então tem o lado bom e o lado ruim. Mas assim, ele foi pro Japão e quando eu fui, eu queria conhecer os engenheiros que desenhavam as câmeras. Quando eu fui para lá, aí me apresentaram a galera, tudo, e tava o pessoal que fazia os simuladores, Caraca. os engenheiros. E eles me explicaram que como que é o simulador da Fuji? Eles chamaram a galera que entende de cor, que fazia os filmes, para ir desenvolver junto com eles. E aí essa galera que fazia o filme, eles olhavam e falavam, não tá igual. O Acros não tá igual. O Acros original é assim, aí pegava no microscópio e mostrava os haletos de prata, entendeu? Ó, assim que é a concentração de haleto de prata, você tem que fazer igual no digital. Caraca. Cara, isso é uma coisa incrível, ninguém chega nem perto. Não é qualquer disso aí, preset. cara. E aí, assim, não é o preset. Mesmo você. Hoje eu já cheguei a essa conclusão. Antes eu fazia tudo no RAW. Entendeu? Fazia no Lightroom. Cara, eu não quero mais fazer. Eu quero fazer isso no JPEG. Você acostuma com os... O próprio receitas. Acros, o filme, Acros é lindo. não dá para copiar no Lightroom. Você não consegue copiar. Igual você não consegue copiar. E o Elia, ele entrevistou o senhor que é o mais velho. Está 50 anos mexendo com cor. Caraca. E ele é fotógrafo. Pô, Você vê que coisa? Que maneiro, né? E aí, ele sai no museu da Fuji, tem um museu lá no Headquarter, né? Eles têm um museu da Fuji. Então tem todas as câmeras, todos os filmes. E tem as galerias, várias galerias de ex-fotógrafos. Ô Fuji, ó, vamos pro Japão esse ano, tá? Eu quero contar essa história em outro podcast. E aí, cara, ele chegou e foi numa galeria de laranjeira não, cerejeiras. Nossa. Que tem no Japão, né? A flor, né? É um ritual, né? Sim, Aquilo lá, sim, todo mundo para ver, né? Que é lindo, né? Da primavera, né? Das Sim, cerejeiras. E ele fez uma galeria só de cerejeiras. Que maneiro. E ele mostra qual filme que ele usou. Ele usou o Velvia. E ele foi o cara que ajudou a desenvolver o Velvia. Caraca, imagina. Pô, eu acho. Imagina, cara. A Fuji, pra mim, ela é uma empresa tradicional, diferente de uma Hasselblad, uma Leica, que ela ainda tá pra pessoa comum, assim, vamos dizer assim, né? Porque a Hasselblad e Leica, elas são valores muito acima, né? São tradicionais. Sabe como que eu falo?
O quê? A Fuji é um sonho alcançável. Exato. Ó. Sonho alcançável. É isso Entendeu? aí mesmo. É um isso aí sonho mesmo. alcançável. Tá aí pertinho, né? É. Já pode começar tranquilo. Exato. Cara, e é incrível, o XM5, cara. Você pode começar Você agora. pode ter tudo que você tem na XT5, que você tem numa RF, você pode ter esses simuladores numa XM5. É. Eu falo isso quando as pessoas... Porque a galera no audiovisual, você sabe como que é? É muito ego, é muita coisa, defende demais as coisas. Sim. Eu falo, cara, olha o resultado. Olha o resultado. E recentemente eu vi um estudo de laboratório da XH2S. E eu tava lendo lá, e os caras fizeram o Dynamic Range, várias coisas assim, e eles equipararam a XH2S com uma Venice 2, que é uma câmera violenta de cinema da Sony. Óbvio, a Venice é a Venice e tal, mas assim, é um E o valor, XH2S tipo, é 10 vezes ou é, mais, sei lá. É muito caro. Então, em questões de entrega. E nisso é até engraçado que aquilo que eu te falei. Eu mandei uma das imagens, depois eu falo disso. Eu uso a Fuji como câmera B da Alexa. Quando tem a oportunidade, eu boto ela como câmera B, porque ela entrega muito bem essa textura e esse dynamic, né? essa profundidade no filme, né? No vídeo. Né? Sim. Então é bem... Toda essa expertise é colocado na imagem da Fuji. É doideira, assim. Eu falo pra mulher, cara, toma um arquivo aí, vê aí pra você ver como é que realmente é surreal a entrega dele. E eu fui ao tempo descobrindo isso, né? Testando o arquivo, testando as fotos, migrando 100% pro JPEG, né? O RAIF também. O RAIF, usando as receitas, sabendo organizar direitinho as receitas aqui dentro para eu saber qual que eu uso e editar o menos possível no computador. Sem dúvida. Entendeu? Vamos ver um pouquinho do trabalho? Vamos. Bom, eu botei essa foto, ela é recente, né? É do Wendy. Esse cara é surreal. O Wendy, ele é um fotógrafo. Cara, ele tem um olhar bizarro, assim. Ele tem uma X-Sense6. Foi recentemente. Eu fiz esse trabalho com ele. Ele é fotógrafo. Só que ele é fotógrafo, ele é influenciador, né? Artista, né? Tá então, linda a foto, hein? Esse foi um comercial para Volvo, né? Ele tem um contrato com a Volvo. Ele me chamou para fazer. Eu sempre acompanhei o trabalho dele. Tem exposição, livro. Ele é muito bom. E ele tem uma X-Sense6, ele não estava conseguindo usar ela direito. Falei, não, eu dei umas aulinhas ali para ele, ajudei a montar as coisas, né? Tava com o ND, ativado, ele não sabia, pô, minha foto tá escura, então ajudei ele ali. Mas essa foto, assim como outras que eu mandei, a diferença dela porque é uma foto em baixa velocidade, né? Isso é a mão dele passando. Então, eu sinto muita diferença nessas fotos em slow shooter de outras marcas, de outras câmeras, porque o sensor da Fuji, ele tem o rolling, não o rolling shooter, né? O rolling shooter é mais baixo, assim, muito bem parecido com câmeras de cinema. Então eu botei essa para ilustrar, para eu puxar para outra foto do essa aí. Só um pouquinho. Será que vai atrapalhar isso aí? Tá. Vou esperar. Tá bom. Deixa eu te falar, as fotos estão misturadas. Ah, não, beleza. Não tem problema. Esse é o quintal que eu saio, né? Qual a diferença de São Paulo e Rio? Pronto. Oi? Pode ir? Você sempre... Vai. Pode falar. Você mora Eu moro em Copacabana. Perto do arpoador. Aí é 1 km. Putz, cara. Por isso você sempre tá no arpoador. Eu sempre tô no arpoador e marco São Paulo na localização. Sério? Marco, alguma coisa eu tô marcando lá, Ibirapuera, Tietê. Quanto mais azul a água, mais aí eu marco São Paulo. Mas isso aí é o nosso pôr do sol. Isso é rotina. Eu tive uma exposição, foi minha primeira exposição, que chama Rio Meu Quintal, que é uma união de fotos que eu fiz nesse tempo todo que eu moro no Rio.
desde que eu comecei a fotografar, né? E essa cor, esse laranja que eu cheguei, é um laranja que muita gente não usa, né? Um laranja bem saturado. Eu adoro né? isso, cara. Eu adoro. Eu puxo bem aquela... Não tá aí, mas minha foto campeã lá é um laranja assim, que eu cheguei naquele laranja. Cara, eu não peguei referência, eu falei, cara, eu quero um laranja, laranjão. Eu adoro, cara, laranja. E eu não gosto daquele amarelo Aham. do pôr do sol, eu gosto laranja. Tá. E aí eu cheguei nessa cor, e isso aí é um cara que toca sax lá quase todo final de semana. Putz, cara. E ele fica tocando isso aí, a Que gente maravilha, acompanhando. né, cara? Essa foto da primeira é o exemplo disso, da qualidade do sensor em baixa velocidade. Isso aí eu acho que é 1 segundo de foto. Então, eu estava com uma 55mm e lá foi durante o carnaval, né? Então, esse giro, ele é diferente, assim, é difícil até de explicar, assim, mas ele não... quando ele não dá um efeito gelatina, assim, né, na imagem, né? Não, e tá ali. Cara, isso aí no papel vai ficar maravilhoso. Tem que imprimir num papel fine art isso aí. Eu quero testar num livrinho primeiro. Pô, sensacional. Eu Isso aí quero no ver um papel, livrinho. essa foto é uma foto que tem que estar no papel, cara. Você pegar todas as nuances de cor, né? Isso aí, cara... Tem vários momentos cara, do rosto, parece uma pintura. do braço dela. Parece uma pintura, cara. Uma pintura mesmo. Se você olhar, você fala, cara, pintou é a giz, né, que fala, né? Não é giz? Como que é? Não, Aquele com lápis, assim. Como que chama aquilo lá? do pincel? Não, é crayon? Não. Eu não sei. Tem um... não sei. Mas é... Pode passar. Olha. Cara, essa aí é a Fuji mesmo, né? Que eu tava numa formatura de um amigo na Marinha e eu tava dentro das barcas do Rio Niterói, né? Então, e tava chovendo muito. E essa textura parece uma foto da Segunda Guerra, né? Parece uma foto antiga. E não, foi feito em RAW, usando esse meu preset que eu uso, o preset Fuji, né? Ele para qualquer RAW, né? Mas assim, ele lembra essa textura que a gente encontra na Fuji. E essa imagem eu gosto muito dela, porque ela me dá essa coisa, ele é um amarelão. E eu fiz ela em outras versões também, mas o amarelão dela é o mais quente, porque é a chuva, junto com o grão da foto, traz essa coisa de antigo, né? Tem a composição bem definida assim da nuvem, da chuva. Você fica identificando, cara, o que é? Chuva? É grão? É poeira? É o quê? Parece até uma como é que chama? De areia, né? Tempestade de areia. Tempestade de areia, isso. Enfim, a composição dos navios de guerra com a ponte e esse degradê do mar e o degradê do... Muito legal, muito legal. Essa foto é muito... Essa aí, no mesmo dia, eu tenho uma coisa assim que eu assisti alguns documentários de fotógrafos documentais, né? E eu passei por uma situação que um fotógrafo estava lá no arpoador e ele juntou a molecada, que sempre está lá, e ele estava com uma câmera grandona, nem sei se era uma Pentax, sei lá que câmera era aquela, era filme, né? E ele falou, rindo ali com a molecada, interagindo, aí eu fui fazer uma foto também, foi a primeira vez com a Fuji. E ele falou, tu vai roubar minha foto? Cara, eu fiquei muito bolado naquele momento, assim. Aí eu falei, eu sou do Rio, o cara nem era dali, ele estava fazendo para um jornal, para alguma coisa assim. Eu falei, molecada, dá ideia para esse otário, desculpa, dá ideia para esse trouxa, não, o cara tá só explorando vocês. E eu fiquei pensando naquilo, eu estava com um amigo também que é fotógrafo, ele ficou muito revoltado, roubando a foto. O cara não é dono daquilo, ele não é dono daquela cena, e eu estava ali fotografando, e ele se ofendeu com aquilo ali. E aí eu vi esse lado explorador de muitos fotógrafos documentais, né? Eles não entendem, eles estão ali porque eles têm que fazer a foto, mas eles não querem ouvir história, não conversa, não vem sei lá da onde, e junta aí, vamos fazer a foto. E aí o que eu faço? Essa molecadinha, toda vez que eu vou fotografar a molecada, eu normalmente sou de short, e eu tô ali com a câmera na mão, sem mochila, sem nada, junto deles, no meio deles. E aí eu chego com eles, e eles são a criançada,
sabe? São de comunidade. E aí eu vou gravando, faço até uns conteúdos, às vezes, pô, posso fazer uma foto de vocês? Aí eu começo a brincar, e eles vão interagindo. E essa foto foi eu falo, olha pro sol lá, eles fizeram isso aí, entendeu? Então eu vou conversando com eles. Né, eu tiro a questão exploratória para uma coisa mais humana, né? Então Sim, eu sem tô ali, dúvida. tem outras fotos que eu mandei também, que é isso. Você tipo, não vê, a mulher- vê as pessoas não. como porque eu entendi. Eu quero extrair aquilo Você que vê eles estão como vivendo. seres humanos, como pessoas. Não, né? não é nem isso. Eu não quero que eles me vejam como um ET, Sim. como um gringo, Aham. como um cara que está explorando aquele momento deles. Legal. É isso. Uhum. Eu quero, tanto que, cara, quando você passar, quando tiver a foto, a mesma molecada, alguns ali que estão na foto, fizeram arrastão depois, pô. Estavam na gazarra lá depois. Mas eu tava com uma câmera ali, eles poderiam, né, o medo que a gente tem, né, eles poderiam fazer alguma coisa comigo. Mas não, corre, tio, pô, não sei o quê, faz agora aqui, não sei o quê, pula aí. Eu falei, vambora, molecada, pula aí. Ó, depois eu vou pular também, entendeu? Sabe, eu entro ali para não parecer um ET. Então eu elimino essa coisa, é uma Não troca, entendi. é uma moeda de troca, não é só você me dá e eu tiro a foto, né? E às vezes eu mando as fotos, aquela minha foto premiada, todo mundo ali, acho que quem pediu, os principais têm a foto. Eu marquei eles na primeira vez que eu postei. Eu faço essa troca, não é? Tipo, sim. nunca mais vai ver, Aham. entendeu? Mas isso é uma coisa que eu vejo que é muito comum no documental, no mundo inteiro. Tem fotógrafo que muitas vezes ele não está interessado na história, em interagir com a população, com a pessoa que ele está fotografando. Ele quer usar aquele momento para divulgar o trabalho dele, para se promover, mas não está preocupado realmente. Para mim, eu não vejo isso como um documental. Documental de verdade é você sentir, você interagir com as pessoas, não usar. Isso que você falou foi muito interessante. O E é Andy real isso. Foi muito tá? legal. Quando eu estava gravando com o Andy ele participa de coisas muito grandes, né? Sim, ações muito grandes. No livro dele demorou acho que 3 anos para fazer. Aí ele estava contando, eu não sabia desse termo, fotógrafo viajante, que os curadores têm problemas com o fotógrafo viajante porque eles veem as coisas muito superficiais. Eles fazem uma pesquisa na internet, faz aquela pesquisa e não que o trabalho continua sendo bom, só que ele não é aprofundado, entendeu? Isso é uma das coisas, assim, se um dia eu for fazer algo sobre uma viagem documental, uma fotografia documental, que eu quero ainda fazer isso também. Eu quero viver ali dentro. São perguntas que eu faço, tipo, quando você está numa guerra, não é uma coisa que eu foco, assim, mas meu amigo que fez guerra, mano, as pessoas estão famintas ali, na África lá, você vai compartilhar a tua comida? Como é que é isso aí? Você, tipo, é complicado, né? A gente tem que entender a nossa profissão, entender o nosso local ali, que é documentar. Mas é interessante também, em alguns casos, você viver, assim, né? Aquela coisa, viver ali, até para fazer parte, porque se você é um cara que só está passando, e se perguntar como é que é aquela cultura, você não vai saber responder. Como é que são aquelas pessoas, o nome daquelas pessoas, né? Exato. Então é mais isso, foi isso que eu fui desenvolvendo de praticar com a molecada aí. Muito legal. E aí foi também, né? Essa aí eu gosto muito também, essa estava na minha exposição. Os mesmos moleques estavam lá pulando na pedra, não sei o quê, no mar, rindo, zoando. Eles pararam e ficaram admirando o mar. E eu gosto muito dessa cena. Dessa cena eu estava com a 35, aquela F2. Aí tá o Cara, tá Cristo. lindo isso aí, cara. E eles, tipo assim, um momento sério nessa composição deles assim, né? Esse glowzinho eu tava com o ProMist. Esse é no Leme, né? Já é lá no Leme. E esse dia foi muito especial, foi muito legal. Foi o dia que eu interagi mesmo com eles, assim. Até eles tiraram foto. Demais. E, cara, eu amo essa... E daí eles começaram a voltar pro normal ali, de pular na pedra. E tem a sequência, assim. Mas eu gosto muito dessa foto. Cara, e essa aí, essa é a minha foto favorita. Assim, cara, eu amo essa foto. Porque o porquê de eu ter, principalmente, migrado para Fuji, sair na rua para fotografar, foi porque eu comprei uma vez um livro de 1960 de Copacabana. Minha mãe morou nessa época.
E 10 quando- anos. quan- De 60 a 70. Minha mãe morou Caraca. em Copacabana. Maneira. É. E você abre o livro. Toneleiros. Pô, legal. Pô, maneiro, cara. Era outra Copacabana. Era outra assim. Copacabana. Porque veio da guerra muita gente, então a maior parte das pessoas eram brancas e europeias. Então, franceses, né? Muito francês e italiano. Aí começou essas migrações para o Brasil, né? E ali você abre as pessoas com muita roupa, aquela roupa de Itália, né? Aquela França. E eu falei, caraca, é o mesmo lugar, ainda está o mesmo banquinho, a mesma coisa. Eu falei, cara, eu não quero ficar fotografando só trabalho. Ninguém vai ligar para essa foto de casamento que eu fiz, essa foto de ensaio. Assim. Eu vou fotografar o que vai ser história. E aí eu peguei minha câmera e uma das primeiras fotos foi aquela que eu ganhei o prêmio, né, para sair na rua. E aí foi, na Fuji, me interessando mais por essa documentação. Eu fui lá, eu não tenho medo, né? Eu não tenho receio, até porque a molecada, eu tenho cara de polícia às vezes, né? A pessoa olha assim pra mim, fica meio na dúvida assim, né? Mas eu tô lá, assim, eles deletam essa coisa do risco, né? E eu nunca me senti... Nem você se sentiu o risco, nem os meninos. E eu fico bem... Eu sei onde... Você identifica os momentos, né? Sim, já, sim, algumas vezes eu já cheguei e eu não tirei a câmera da mochila, eu meti o pé. Entendeu? Você sentiu que Porque eu sinto alguns moleques estão querendo problema, entendeu? Você identifica, entendeu? É igual você andar aqui. Sim. Você vai saber quem vai querer problema, né? Então aí, eu interagindo com eles, aí eles pulando lá, falei, molecada, junta aí. E eu tava com a 35, pô, não dá pra... E essa foto, imagina, daqui a 60 anos, Cara. alguém abrindo um livro, né? E Essa aí foto é vai muito olhar boa, assim, cara. olha como é que era a pele dos meninos, o cabelo dos Sim, meninos, o sim, corpo muda, sensacional, 60 cara. anos o corpo muda. Então eu gosto muito dessa foto Não, é incrível. eu adoro porque ela essa foto traz também, cara. o Rio de Janeiro da molecada, que muitos deles, né, vivem em ambientes, né, não sei se você já foi numa comunidade, é muito tenso porque é normal o movimento que tem ali dentro, né? E muitos deles têm a chance são crianças, mano. São São crianças, crianças, só que é. eles vivem num mundo que é normal fazer bagunça, entendeu? É normal fazer, às vezes, pegar alguma coisa, entendeu? Então, são coisas que acontecem na sociedade ali, entendeu? Mas, assim, eles estão ainda se moldando. E você vê que ainda existe a criança, Ainda existe a pureza. a pureza, sim. E aí... Mas é aquela coisa, aí tem um ou outro, assim, sabe? Mas, assim, eu amo essa foto porque são... O moleque... Coé, o nome dessa foto é Coé, olha a foto. Porque esse garoto... Coé, olha a foto. Aí... Porque tava todo mundo bagunçando, né? E aí é isso, eles fazem o joinha, Legal, entendeu? aquele ali, ó. Esse aqui tá Eu tenho demais, essa impressa, cara. grandona. Pô, essa foto é linda, cara. tenho essa. Parabéns, é linda demais, cara. Essa né, daquela... Eu botei justamente para explicar o que é aquela primeira foto em movimento. Essa é a cena, né? Enquanto ela girava. Isso é do ensaio de carnaval. Esse foi no ensaio, né? As pessoas falam da Fuji, né? Não baixa luz, assim... Tem bastante luz lá, mas assim... Você consegue excelentes resultados em eventos que normalmente o pessoal... corre da Fuji, né, no evento, mas assim, eu fiquei muito feliz com ela no Perfeito, cara. Qual no isso aí? carnaval. Tava em 1000, cara. Beleza. Tava em 1000. Show de bola. Mas assim, eu tava... Essa escola de samba eu gosto, cara. Sabe por quê? Da Tijuca. Essa fez praticamente o hino do meu time, Ah, é? do Vasco. Você é vascaíno, cara? Pô, tanto time que o cara escolheu Vasco, mano. Mas enfim, aí eu escureci bastante o fundo, assim. Esse é um benefício do hall da Fuji, né? Esse é hall, que você tem você consegue Esticar, manipular né? muito bem, né? Sem atrapalhar a imagem. Cara, esse é um vídeo que, assim, a qualidade dele é muito boa, mas ele foi na janela da minha casa. Eu mandei esse vídeo porque quando eu mostro para meus amigos do audiovisual, eles não acreditam que é Fuji. Cara, tá incrível, cara. Tá em 240 FPS, Olha. Full HD. Parece que põe a linguinha pra fora. O que é aquilo ali? É a linguinha.
Cara, que Tá em Full HD em 240 FPS, para você ver a quantidade de informação Olha e isso, cor cara. que a Fuji entrega. Incrível, cara, incrível. Pô, na janela do teu quarto? Nela, eu tinha lá uma coisa de... Pô, sensacional. Cara. Eles ficavam pertinho de mim, só voltava a pousar em mim, Olha. mas eram 3. E você mudou de casa ou não? Mudei. Esse aí tinha Não uma... levou os beija-flor? Eles não me acharam. Ah. Cara, você tava falando do Fidel, né? Desse teu amigo. E eu tenho um amigo na fotografia, até é legal de lembrar para homenageá-lo um pouco. Chama José Carlos, do Espírito Santo, de Vitória. E ele é um cara que, quando eu comecei a fazer os Fuji X-Day, os eventos, ele veio no primeiro, e aí eu fiz um no Rio, ele foi no Rio dirigindo. Caraca. Levou um casal de irmãos que são argentinos, cineasta, o Adrian Galhardo, não sei se você conhece. É fantástico, cara. E ele ficava me chamando, venha pro Espírito Santo, venha, cara, venha cá. Aí eu fui uma vez, ele me esperou, me pegou no aeroporto, fomos para Pedra Azul. Você já foi para Pedra Azul? Nas Montanhas Capixaba? É lindo lá. E ele foi o responsável pelo meu café. Ah, que maneiro. Ele me hospedou na casa que ele tinha, lá na Pedra Azul. E ele falou, Namur, eu não posso ficar que eu tenho trabalho. Só que eu chamei um amigo meu para te ajudar a visitar as fazendas de café. Ele vai ficar essa semana aí com você. Pode ser? Eu falei, claro, pô. E esse amigo dele ficou me levando. Eu falei, aí eu fui em todas, porque eu estava pesquisando fornecedor para o meu café. E aí passou um tempo, eu agradeci esse amigo dele, tudo. O José Carlos faleceu na Covid. E me contaram depois que ele tinha pago o cara para me acompanhar, cara. Caramba. Não era amigo, era conhecido, mas ele pagou tipo 4 diárias pro cara trabalhar de guia para mim e eu não sabia, cara. Quem que faz isso, cara? Amigo mesmo. Quem que faz isso? Ele não me contou, ele me deu de presente. Eu fiquei na casa dele, de manhã o cara ia lá de carro, me pegava. E eu achando que o cara tava de brother. E essa fazenda, ele tinha essa fazenda... Ele tinha uma casa de veraneio. Ah, tá. Eu tô falando disso, lembrei do Beija-Flor, porque ele era um fotógrafo de Beija-Flor. Que maneiro. E um dos últimos ensaios que ele fez foi com a GFX. Que legal. A 50S. Ele fez Sim, de... excelente câmera. Então, assim, toda vez que eu vejo o Beija-Flor, eu lembro dele. Né? Maneiro. Boa lembrança, que bom. Você falou de homenageou um amigo teu, eu também tô lembrando de um amigo querido, né? Legal. Passa na vida da gente, ensina muito pra gente. Não, o Fidel, ele sempre, ele sempre aparece na minha... Caramba, sim, por causa das referências, né? Os estudos vêm muito dele. Legal, muito bom. E me fala um pouquinho, eu queria saber, até por causa das fotografias, como que foi essa tua experiência no Carnaval do Rio de Janeiro, cara? Cara, foram 2 anos tentando, né, fazer parte do time de Carnaval. É muito restrito, né, os fotógrafos, eu fiz amizade com alguns fotógrafos ali, eles me indicavam, mas é restrito, né, e ali o Rio Carnaval, que é o que tem acesso, a Liesa, que coordena o Carnaval, já tinha um time formado, eles não queriam mais ninguém. E aí, no 3º ano, a gestora lá, ela falou comigo, eu falei com ela, perdão, vou tomar uma água aqui. Eu fiquei falando com ela, sempre lembrando, desde novembro já. E aí ela foi e me botou no time. A minha intenção do Carnaval era... Eu fui pra ver como é que era. Cara, eu sou carioca, tá? Mas eu nunca tinha pisado na Sapucaí. Caramba! Eu não sou um cara muito da noite, do evento, bloco, essas coisas. Então, eu fiz umas fotos de bloco no ano passado, mas não é muito... assim, documental é legal, assim, você trazer essa história. Mas, assim, o Carnaval eu gosto mais de sumir do Rio, assim, ficar quietinho num chalé. Sim. Mas, assim, não, eu estava querendo muito e aí apareceu essa oportunidade. E eu fui fazer parte lá do time do Carnaval. E eu falava assim, ó, não precisa me pagar, me dá só o crachá. Eu quero porque sentir. é pago, eles pagam. Eles pagam a diária. Não precisa me pagar, mas assim, foi pago, né? Eu estava fazendo parte, perfeito. Porque eu não queria, a minha intenção não era participar das entregas. Eu falei assim, ó, eu quero ter os direitos da imagem
eu cedo as imagens para vocês, mas eu não fico fazendo parte, por isso que eu queria ser de graça. Eu só quero crachá. Eu não quero ficar com aquela demanda de evento, entendeu? Tipo, faz isso, faz aquilo. E acabou acontecendo, acabou virando isso, né? Aham. Mas eu estava explorando ali as cenas, estudando, vendo como é que é. E assim, sendo bem sincero, assim, eu agradeço demais ter feito parte disso, de ver que realmente é o maior espetáculo da Terra. Sim, cara, acho difícil ter coisas parecidas no planeta perto do que De é festa aquilo ali. popular, de festa Em festa popular. popular. Cara, é louco, é surreal, cara. Você vê assim, e uma coisa foi muito bonito, assim, né? Você vê o pobre, que a grande parte das pessoas eles são humildes Aham. e eles estão, cara, as senhorinhas andando, dançando a avenida inteira, na Tipo de parte das 70 baianas, anos, senhoras. para cima. Só vai sentada nos carros quem realmente não consegue andar, mas elas, cara, sustentam e fantasia. E eu achei aquilo incrível. E isso é uma coisa que eu acho muito rica do povo brasileiro, é que o brasileiro, independente da sua condição de vida, ele vai se divertir, ele vai festejar. Você vê o pobre em outro país, ele tá lá, assim, trabalho, e vida aquela vida Triste, humilde, né? tá ali. Agora aqui no Brasil, ele tá na praia, do lado tem um milionário que mora de frente pra praia, sabe, tá comendo churrasquinho, fazendo bronze, indo no carnaval. Então, isso eu acho muito inclusivo, eu acho muito legal. Então, participar do carnaval e observar o carnaval, tem as musas, né? Tem aquela, tem toda a questão da religião, eu entender, né? Assim, foi um ponto muito, muito interessante, né? Porque eu sempre aprendi a demonizar o carnaval e lá dentro eu até me emocionei. Eu falei, poxa, por que eu critiquei tanto isso? Sendo que isso aqui é uma expressão cultural, é uma expressão religiosa, porque o carnaval ele é de matriz africana, fato, né? Mas ele está na cultura do Brasil, ele está ali. Então as músicas vêm, né, de quem é orixá, é muita coisa ali. Então tem muita coisa linda, muita coisa boa ali, entendeu? E fora a arte, fora todo o trabalho de arte, cara, nos mínimos detalhes que os caras fazem. As fantasias. As tudo. fantasias, os carros, eu ficava, cara, os caras constroem isso, meu irmão, é muito incrível. E é pra uma noite, né? É uma noite ali. O ano inteiro construído o pra ano uma inteiro. noite. Pra uma noite não, pra uma hora. É uma 50 hora e minutos, 20. uma hora e 20, para atravessar aquilo ali. Não pode É. ter erro, não pode ter falha, tudo sincronizado. É sério, é incrível. E eu ficava assim, cara, esse negócio funciona. Mas, enfim, foi um estudo que eu tive. Mas o meu grande desejo, ali foi só para eu ver mesmo como é que é. O meu grande desejo é fazer parte da construção do carnaval. Acompanhar o ano Da costura, dos Isso é treinos, legal. das pessoas, de documentar. Aham. A gente o carnaval foca muito no espetáculo, Aham. mas tem muita coisa ali. Eu quero saber como é que os caras constroem o carro, como é que E tem um trabalho já em relação a isso? E já existe? se já fizeram, já. Tem documentários assim. Só que o que acontece? É secreto, né? Tipo, você não pode vazar foto de alegoria, de carro, de Pra não roupa. mostrar como faz. Não, de como vai estar, porque é uma Ah, surpresa. tá. Então, tem uma... Então você tem que fazer pra soltar o documentário você no faz ano o seguinte. documentário, você tem que assinar existe, acredito, um termo, é um acordo, né? Então eu quero fazer um estudo desse, eu vi como é que é, então o Sapucaí cansa demais, não me vejo mais fazendo o Sapucaí com equipe, né? Eu me vejo fazendo Sapucaí com uma escola, entendeu? Tipo, é o vídeo final, o projeto final, entendeu? Que é quando eu vou poder postar as minhas fotos, né? Aham. Quando eu poder mostrar, porque, cara, eu gosto muito do behind the scenes, né? Sim, Eu gosto sim. muito dos bastidores. E o bastidor tem isso, tem aquelas casas, né? As botas, as coisas, tudo, aquelas, sabe, o desorganizado, assim, com E o trabalho artesanal. Né? Exato, então, tipo, eu amo isso. Então, e é isso que eu quero buscar no carnaval e documentar o carnaval. Pô, legal. E as histórias, né? Exato. Galera, tem, deve muita ter história, muita história, né? Tem gente ali, cara, a vida A inteira. vida inteira O trabalhando. próprio... Eles são remunerados ou fazem de graça? Cara, é remunerado. Ah, remunerado, tá. É remunerado. Mas tem muita gente que é no amor mesmo. Acho que a maioria é no amor. A maioria não, mesmo sendo Ou remunerado. quem desfila, paga.
Uns ganham, outros pagam para ter a fantasia, Aham. né? Tipo, Porque quem existe- trabalhou lá provavelmente ganha, né? É, Trabalhou tem fazendo os as fantasias. funcionários, mas eu acho que tem muito voluntário também. Eu não sei bem, mas eu acredito que tenha muito voluntário. Aham. Porque a pessoa ama mesmo, cara. Ama mesmo. Entendeu? E essas pessoas que são os voluntários se misturam É, com você os não que sabe, pagam. você não sabe quem Você é não quem. sabe. É. Ou só tem o bloco, a parte dos Não. da comunidade, Tá a parte. não, tudo misturado. Tudo junto. Tudo junto. Caramba, cara, que loucura. Então, assim, eu quero fazer parte disso, de documentar isso. Legal. Você já falou com eles? Ainda não. Agora eu tenho material para falar. Ah, Entendeu? tá. Eu não posso chegar. Sim. Acho claro. que até porque é um ambiente. É fechado, cara. Não adianta. Até para eu chegar para um carnavalesco, para uma escola de samba e falar, cara, eu não quero nada. Tipo, sabe? Quem é esse moleque? Tipo, que tá de outra escola? Sei lá, pode passar qualquer coisa. Então, tá, sim. eu quero explicar muito bem e trazer um projeto assim. Eu vi, isso surgiu porque o Fidel uma vez me mostrou, eu não lembro o filme, mas tinha um projeto de carnaval desse bastidor de escolas pequenas que até pegou fogo. Cara, aí é vídeo, né? É Aham. documentário. Meu amigo, é assim, surreal de absurdo de lindo. Entendeu? Nos barracões, né? Deve entrar aquela Cara, é luz, muito cara. lindo. Deve ser uma muito, coisa muito incrível, lindo. cara. O sol entrando, aqueles brilhos, aquelas coisas, sabe? E a pessoa ali, o senhorzinho sem Camadas, camisa, né? costurando, entendeu? Putz, Aí isso pra mim é artesona. Isso faz parte do pô, isso carnaval. vai ser incrível. Você quer fazer isso em vídeo, em foto? Os dois. Os dois. É, porque você pega depoimentos. Eu quero fazer os pega dois. histórias, né? Eu amo Pega documentário. histórias, né, cara? Documentário pra mim é Imagina as um dos histórias. trabalhos todas. mais legais que tem. Eu acho lindo o documentário e, cara, os dois se somam, né? Então, com muita calma dá pra fazer os dois, não precisa ter correria Sim. pra fazer. Ah, você vai Mas conseguir, é esse, cara. esse é o cara. Você já conseguiu o mais difícil. O mais difícil foi. Tô cansado até hoje. Pô, imagina. Pô, cansa muito. Quando você falou, eu falei, cara, como que ele consegue? Foi tipo 10 dias, foram 10 dias, né? Não, o meu foram 5 dias no total, o meu, mas eram 21 dias. É que como eu era extra, me tiravam de algum. Eu não peguei os 3 ensaios, não peguei campeãs. Eu não Você fui não pegou campeão. Não, eu tenho algumas coisas que eu saí. Mas você pra pegou os reduzir 3 time. dias, você Eu pegou. peguei o que eu precisava pegar. Que é os 3 dias. Os 3 dias de ensaio e os 2 dias de Sapucaí. São 2 dias de Sapucaí? São 3 dias de Sapucaí, mais o desfile oficial, o desfile das campeãs. Ah, e você pegou 2. Peguei só 2. Ah, mas tá bom. Tá bom, já. Se eu tivesse um Você, só, tava você bom. fez da campeã? Não fiz. No dia da viradora, eu não fui. Ah, tá, pô. Eu não fui. Não, mas legal. Você já... Mas eu peguei um ensaio deles lá, mas Nossa, foi muito legal. muito legal. Pô, obrigado pela bate-papo, meu amigo. Obrigado você é o cara. A gente vai A gente ainda vai fazer outros bate-papos ainda. Eu brinco, né? Eu criei um jargão, o faz o X, né? É. Foi do nada isso. O X, né? Do X Series. Tava lá na Filmicom. E eu fazendo meus conteúdos, eu criei o faz o X, então faz o X. Então é pra galera um jeito de brincar. Você sabe que tem uma coisa que o pessoal fazia, e eu fazia nos eventos, quero voltar a fazer, né? Na hora que vai tirar foto do grupo, todo mundo começa a fazer assim, ó, bater. Tipo, bater palma, todo mundo. Bater o X. Eu fiz na Filmicom, a plateia toda fazendo o X na foto que eu fiz lá. Que massa. Mas é isso, esse ano a gente vai Vamos arrebentar, fazer um movimento Deus legal. Muita gente vindo pra família Fuji. Isso aí. Saber a gente só indica o que é bom, né? Isso, E claro. a gente chegou, dinossauro aqui da profissão, né? A gente tem que... Não, e assim, a gente não tá indicando uma coisa que a gente não usa, né? Exato. A gente vive da fotografia, do audiovisual e o nosso instrumento é a Fuji. Então, Exato. a gente não está indicando nada que indica uma comida que você não come, né? Exato. Pô, gosto muito, a gente gosta Obrigadão. muito. Pô, valeu, obrigado. Até você. as próximas que a gente vai Até as participar. próximas. Vamos embora. E assim, eu vou até antecipar um pouquinho. Esse ano vão ter muitos eventos aqui no Brasil. Exato. Da Fujifilm, a gente vai estar ajudando na elaboração dos eventos, a condução, e aguardem que vai ter muita coisa boa. É isso aí, Né? aguardem. Gostaria de agradecer a Worldview por esse espaço, por dar essa estrutura para o podcast, a parceria. A Worldview hoje é a B&H
do Brasil, É. que a gente tem aqui tudo, tem várias marcas, você pode vir, você pode experimentar, tem o Abdala e toda a equipe aqui que é muito gente boa, e agora tem essa estrutura de podcast, estrutura de estúdio, de palestra, aluguel de equipamento, tem assistência técnica aqui, tudo no mesmo prédio. Então, se você não conhece o Worldview, quando você vier a São Paulo ou estiver em São Paulo e não conhece, vem aqui, você vai ser bem recebido. E agradecer a Fujifilm pelos apoios que sempre me dão aos meus projetos e por fazer parte do apoio desse podcast.